Olá, sou André Luiz Menezes e eu estou apresentando para vocês o projeto Curta de Gestão. Já quero fazer um convite muito especial que é para você se inscrever no nosso canal para receber vídeos falando de gestão e educação. E hoje eu vou bater aqui um papo com o professor Luiz Fernando e a gente vai conversar sobre a importância da história para a educação. Tudo bom? Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Luiz Fernando, eu gostaria que você falasse da sua biografia para as pessoas, para te conhecer, né? A minha biografia é bem eclética, né? Eu tenho uma formação em comunicação, né, em publicidade. Depois eu me graduei em História, fiz uma especialização em História do Rio de Janeiro. Depois fiz um mestrado interdisciplinar, né, que a gente chama. Um mestrado em Humanidades, Culturas e Artes. Então a formação é bem eclética. Fernando, você como historiador, gostaria de saber qual a importância de estudar a história? Bom, a importância de se estudar a história, ela é imensa, né? Se a gente for enumerar aqui para você a importância da história, a gente ficaria, sei lá, acho que horas, acho que a gente estouraria o limite do vídeo do YouTube, mas o que eu tenho para falar bem sucintamente é um povo que conhece a sua história, conhece o seu passado, ele é capaz de entender o presente e, com certeza, modificar o futuro. O que tu acha que no Brasil está acontecendo que a gente não está valorizando a nossa história, a gente não está conhecendo direito a nossa história? O que está dando de errado? O Brasil, André, no Brasil a gente tem esse problema desde quando a corte veio para cá. Porque o que acontece? Essa questão de você não valorizar a história, não ter uma identidade nacional formada, é um problema dos países que não tiveram que lutar pela sua independência, na visão histórica. A gente sabe que existe o mito lá, né, do Brasil, independência ou morte e tal, mas isso na verdade nunca aconteceu, isso é uma ficção. O Brasil se tornou independente por uma questão econômica, porque era mais interessante economicamente. Então, se você for comparar, por exemplo, com países como a Argélia, que tiveram uma guerra sangrenta até pela independência, se você for fazer essa comparação, na Argélia o sentimento de identidade nacional é muito mais forte. No próprio Estados Unidos, claro, que é uma das maiores potências do mundo e tem esse sentimento nacionalista intenso, bem definido, é muito diferente do sentimento brasileiro. O brasileiro ele é nacionalista na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, aí ele tem um sentimento nacionalista. Fora disso não, e não conhecer história é que causa esse grande problema para nós. Nós somos seres históricos, né? Verdade. Então, o que está faltando mais para o Brasil é participar da história do nosso país. Verdade. Eu costumo dizer para os meus alunos que todos nós fazemos história todos os dias. Todos nós temos um lugar na sociedade. O que falta para a gente é saber qual é esse lugar na história e, a partir daí, sim, tentar as mudanças, tentar mudar. Essas atitudes, por exemplo, que a gente está tendo sobre essa reforma do ensino médio, que está aí todo mundo falando, por que está se querendo tirar a história do currículo obrigatório? Porque governo nenhum, seja ele de direita, de esquerda, de centro, nenhum governo quer um povo que pense. Nenhum governo quer um povo que pense. O povo que pensa vai cobrar do seu governante atitudes em benefício dele. E não é isso que o governo nenhum quer. Agora, então, a importância da história é também fazer o povo participar da história e pensar que gostar mais do seu país. Com certeza. E para a educação? Onde que a história entra? Pensando em educação não só na escola, mas, por exemplo, educação nas empresas, a história da empresa, a história em si. O que pode ajudar a pessoa a se sentir fazendo parte daquilo e se envolver mais? Eu creio que seja importante, na visão corporativa, digamos assim, que toda empresa tivesse um pequeno núcleo de memória da sua empresa, porque isso estimula o funcionário até mesmo a dar uma cota de participação maior, porque ele quer ter o seu nome lá gravado na história da empresa. Assim como um jogador quer um nome gravado na história de um clube, um funcionário quer o seu nome gravado na história da empresa que ele trabalha, claro, de maneira positiva. Então, eu acho que as empresas podem investir mais nessa questão da memória das empresas. Eu acho muito importante. Agora eu gostaria que você desse um recado para a pessoa que vai estar nos assistindo, está pensando assim em fazer história, fazer um curso de história, estudar mais a história. Depois de escutar o que você falou, ele quer fazer mais parte dessa história, se envolver mais. Qual é o recado que você daria para as pessoas? Olha, o recado que eu tenho para dar para quem tem interesse por história, né, de repente fazer uma graduação em história, precisa ler bastante, precisa gostar de ler, se interessar por temas históricos é normal,
mas que você sempre tenha a condição de investigador. Você precisa ser um investigador, você precisa ter sempre a ideia de que há sempre mais de uma face da mesma história. Então, fatos históricos, grandes processos históricos não acontecem do nada. Por exemplo, um exemplo curto aqui, a Grande Guerra. Não começou um dia, alguém acordou, o mundo está em guerra, assinou um papel e... Não, começou com o assassinato do arquiduque da Áustria. Então, é importante entender que a história é feita de processos e não de fatos que são soltos. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, André, a oportunidade. Se você gostou, dá um sinal de positivo, se inscreva no nosso canal e até a próxima.